Bem-vindos a mais um InPod, o podcast onde realmente tudo pode acontecer. Hoje não vamos falar de angriações, estratégias de vendas, nada disso. Hoje vamos falar de pessoas, de histórias de vida. E que história é esta hoje? Uma história da vida real, da vida que pode virar a qualquer momento, onde tudo está bem num dia e onde no dia a seguir tanta coisa pode mudar. Vamos falar de um dia mundialmente conhecido, o 11 de setembro, aqui para o nosso convidado de hoje, não de 2001, mas o de 1999. Tenho comigo então o nosso querido Nelson Luís, aqui uma força da natureza, uma inspiração. Quanto mais te conheço e mais ouço falar da tua história, de facto vejo muitas situações da tua vida, primeiro que me revejo, e segundo de muita persistência e acima de tudo muita superação. E por isso bem-vindo aqui ao nosso InPod e que muita gente tenha a oportunidade de conhecer melhor o Nelson Luís. Obrigada por teres aceito o convite. Esta também é uma forma de te reconhecer e premiar enquanto consultor do primeiro semestre do grupo da Remaxine durante este ano, e também foi uma forma de levarmos o teu nome a mais pessoas, a que mais pessoas te conheçam. Por isso deixa-me começar por obviamente fazer-te a pergunta normal, que eu desta vez não vou perguntar quem é o Nelson Luís hoje, eu vou perguntar quem era a criança de 12 anos que trabalhava numa padaria para... Eu não posso dizer para fazer face às despesas, não é? Mas à procura de quê? Quem era aquela criança aos 12 anos? Olha, Teresa, antes de mais, tenho que agradecer o convite, fruto também um bocado do reconhecimento por parte da Remaxine. Obrigado pelo convite, participar aqui no InPod. E pronto, eu aceitei o convite e comecei, lá está, eu percebi que vinha aqui falar um bocadinho da minha vida, não é? Que a gente realmente ir relembrando dos meus tempos de criança, e começando aqui com os 12 anos, foi quando eu comecei a trabalhar. É engraçado que eu aos dias de hoje, eu olho para uma criança de 12 anos e imagino assim, eu com aquela idade já estava a trabalhar à noite e a estudar durante o dia. Como é que é possível? Já não existe nos dias de hoje, não é? Felizmente. Ora bem, Nelson Luís, rapidamente, portanto, sou nascido e criado em Leiria, mais propriamente zona dos Parceiros, portanto, faço parte de uma família trabalhadora, humilde. Muito grande. Muito grande, 7 rapazes, é verdade, 7 rapazes. E pronto, como é que nós nos ajudávamos uns aos outros? Fomos habituados a trabalhar no campo, os meus pais cultivavam, semeavam batatas e nós íamos logo ali, 2 novos, ajudar os pais a trabalhar. Já conseguíamos fazer, e para não estarmos em casa, então acompanhávamos os meus pais. Pronto, e cheguei Tens o mais novo, do meio? Não, tenho 2 mais novos. Não faço ideia o que é ser do meio em 7. Tenho 2 mais novos que eu e 4 mais velhos. Mas graças a família que damos-nos todos bem. Todos bem. Já temos as nossas birras, é normal, a família. Mas damos-nos todos bem, juntamos-nos no Natal, irmãos, fazemos jantares, almoços. Mas isto não é só no Natal. Os teus pais já não estão cá, pois não? Infelizmente não. Infelizmente já partiram. Mas tens os 7 irmãos? Sim. Os 7 espalhados por aí, estão cá todos, graças a Deus, saudáveis. E gente boa e trabalhadora. Pronto, e lá está, aos 12 anos, lá está, os meus pais habituaram-nos a trabalhar desde cedo. E hoje em dia aprendi muito com isso, portanto, a trabalhar, imagina só, eu andava a estudar à noite, a trabalhar à noite e a estudar durante o dia, dormia padaria, fui padeiro, como tu sabes bem o que é isso. Exatamente. Achei engraçado quando tu disseste, também trabalhaste na área, portanto, conhecemos bem, eu tive 10 anos, desde os 12 anos até hoje, foi até na altura da tropa, que eu trabalhei na padaria, atenção, como padeiro, depois da tropa. Olha, mas o que é que era, aos 12 anos... O que é que leva uma criança de 12 anos a levantar-se e a ir para o meio de uma padaria, ajudar e a fazer pão e a fazer a vida de padeiro? O que é que... E depois, não é acordar, é depois sair dali e direto para a escola. O que é que leva... Apesar de, obviamente, estarmos a falar de tempos muito diferentes, mas o que é que leva uma criança a tomar essa atitude? O que é que te levou a tomar esta atitude? Foi um bocado também por dos meus pais, né? Acho que eu não tinha poder
de tomar decisões. Os meus pais habituaram-nos e realmente eu imaginar, pronto, lá está. E o que é que eu aprendi? Aprendi muito com isso, sou-te sincero. Mas tipo, eu praticamente ia durante a noite, uma criança de 12 anos, eu tinha uma bicicleta, eu ia de bicicleta para o trabalho, tipo, uau, isto como é que eu... Era um bocado aquele sentido de responsabilidade para ajudar a família, o sentido de responsabilidade para ajudar a família, mas também o facto de estares a criares também condições para ti, não é? Porque é óbvio que eu ajudava a família, mas também fazia as minhas poupanças, claro. Não é? Era o mínimo. Claro que sim, Teresa. E eu vou-te só dar um exemplo. Por exemplo, eu aos 14 anos, e isto já para aí há 30 anos, comprei um computador fruto do meu trabalho. Computador pessoal, pronto. Essas conquistas, hoje olhares para trás, tu não tens filhos, mas de certeza que terás sobrinhos ou liderás de certeza com crianças, e tu quando olhas para trás pensas que hoje é tudo tão facilitado e na altura era isso efetivamente que nos dava gozo, não era? Conseguirmos termos as coisas, para já primeiro que os pais não tinham as possibilidades que hoje em dia estão um bocadinho mais facilitadas, não é? Mas isso também te dava algum poder ou achas que ganhaste o poder da conquista e a tua vontade de querer sempre mais, a tua persistência nas coisas pode muito vir daí, sim. dessa fase? Garantidamente, Teresa. E lá está, depois imagina, quando eu tinha a minha idade, 16 anos, ia para a escola já miúdos, eu aos 16 anos comprei a minha moto. E apareço na escola, e apareço com uma moto em casa. Na altura era a Yamaha DT, quem conhece sabe que era uma moto da moda, a Yamaha DT LC, que era uma moto com um miúdo com 16 anos, eu tive condições de comprar essa moto, mas também foi o fruto do meu trabalho, não foi os meus pais que... Pronto, a educação permitiu-me, a educação e o meu empenho e o meu trabalho que eu tive até essa altura, permitiu-me comprar moto aos 16 e carro aos 18. Foste sempre tu responsável pelas tuas conquistas? Sim, sempre com o apoio dos pais. Claro. Pronto, e consoante essa condição familiar que nós tínhamos na altura, lá está. Ajudava a família, ajudámos sempre a família, o objetivo era sempre ajudar a família, somos 7 filhos, não é? Os meus pais com 7 filhos, não é fácil. Eram muitas crianças. E então trabalhámos todos em Sentes que dos teus irmãos mais novos ou dos teus irmãos mais velhos houve alguma diferença ou era de facto igual para todos? Basicamente igual para todos, à exceção do mais novo, porque o mais novo já apanhou uma fase em que pronto, já estávamos todos mais estáveis e o mais novo conseguiu estudar sem ter que trabalhar, passar pelo que passou. Foi o sortudo, mas pronto, mas foi assim. Faz parte do processo. Tu também és um bocadinho culpado da sorte que ele teve, não é? Claro, fomos também todos foste... ajudando, sim, por acaso. Mas pronto, isso Para além disso, conta-me o que é que, quando tu olhas, se hoje visses o Nelson de 12 anos, o que é que tu dirias a esse Nelson de 12 anos? Vai à luta e não desistas dos teus sonhos. Não, é assim, o miúdo com 12 anos não... Mas tu foste quer estudar, né? Eu fui à luta, mas é dizer, tenta fazer, o objetivo principal é ajudar a família. Isso foi o nosso objetivo principal, foi ajudar a família. Com uma família com 7 crianças, os meus pais sentiram essa necessidade. Hoje em dia isso já há outro tipo de apoio, a famílias com muitos filhos, já há outro tipo de apoio. Na altura, os meus pais educaram-nos dessa forma, que por um lado é bom, Teresa, é bom, porque percebemos o que é difícil na vida e isso dá-nos a experiência e para o resto da vida, não é? E eu aprendi muito com isso. Mas sentes que perdeste, obviamente, partes da infância que teriam sido essenciais? Se calhar não, sou-te sincero, não, porque eu também tive, lá está, a infância de antigamente, a maneira de passar o tempo com os amigos não tem nada a ver para os dias de hoje. E nós conseguíamos sempre aproveitar, porque eu trabalho à noite, mas estudava durante o dia, tinha os amigos e tudo mais. E foi assim durante muito tempo. Portanto, eu aproveitava os momentos, ia para a escola com sono, é verdade. E outra coisa, eu tentava... Sempre era um bocado, agora estou-me a lembrar, na altura quando eu ia para a escola é óbvio que as pessoas não sabiam, os colegas não sabiam que eu andava a trabalhar, tinha um bocado aquele sentimento que, mas por dentro eu orgulhava-me de fazer aquilo, orgulhava-me de estar a fazer aquilo que eu fiz, porque deu-me condições para ter, para comprar bens materiais aos 14, aos 16 e aos 18. Sabias que se não o fizesses não o irias ter?
Talvez não, porque lá está, porque a minha família não era uma família rica, mas pronto, é uma família trabalhadora e humilde. Daí nós não... Portanto, e depois chega uma altura que as pessoas começaram a perceber que eu trabalhava à noite. Mas isso não é vergonha, sou-te sincero. Eu tinha um bocado esse... Era miúdo, não é? Não sabia como classificar aquilo que eu estava a fazer, mas eu sinceramente não tinha vergonha disso. Era mais um bocado complexo, de miúdos, não é? Eu hoje gabo-me que eu com 12 anos, sem medo, sem receios, que eu trabalhei, era filho, portanto, família pobre, mas trabalhadora e humilde. Isso era sempre o mais importante. E, claro, e acima de tudo, o que eu sinto mais enquanto tu falas é de facto, era serem uma família. Exato. E às vezes há coisas da família que ficam só mesmo entre a família, e é isso que depois faz, e passa aqui a constante redundância, a verdadeira família, não é? Exatamente. E que bonito ouvir esta história. Olha, nenhuma criança, ou seja, eu percebo que fosse para ajudar, para tu teres os teus bens, mas havia algum sonho escondido? Ou seja, nós somos todos meninos de sonhos, não é? Principalmente quando somos crianças. E a questão é, nesse esforço todo que tu fazias, onde é que ficava o sonho? Ou seja, qual era o sonho de que o Nelson Luís, menino, tinha, que sabia que tudo aquilo que estava a fazer poderia ser o início da conquista desse grande sonho? Havia um grande sonho para ti? Havia tempo para tu poderes dizer, enquanto menino, eu sonho com isto quando crescer e eu vou atingir isso? Ou não havia tempo para isso, Teresa? Não faço ideia. Sim, eu acho que aprendi a gostar da minha profissão, não é? Muitos anos, desde novo, fui educado e aprendi a gostar da profissão. O sonho que eu tive na altura, que eu estava já com 10 anos, a trabalhar na área da panificação, era abrir um negócio meu. Cheguei a fazer alguns estudos de mercado, a tentar perceber onde é que eu poderia abrir com um sócio, mas isso era um dos meus objetivos, era abrir um pão quente, como se diz, numa padaria, pastelaria, pão quente. Era um sonho, porque pronto, já me via a viver o resto da vida. O resto da vida a fazer aquilo. Mas tínhamos de nos adaptar, porque na altura, quando eu comecei com 12 anos, o hábito das pessoas era, nós fazíamos o pão à noite e íamos distribuir por causa das pessoas. Agora não, depois entretanto começou a aparecer o pão quente, lá está, porque eu mudei, deixei de trabalhar à noite para começar a trabalhar em pão quente. Trabalhava-se, quando era na padaria que distribuía o pão, entrava às 10 da noite. O pão quente abre para ir 3, 4, 5 da manhã, faz o pão e as pessoas vão comprar à loja. Portanto, eu comecei a perceber que a nova tendência era essa. E o meu objetivo era abrir um pão quente, e na altura falei com um sócio, fomos ver um espaço, mas depois a vida deu voltas e pronto. E morreu o sonho. Queres falar um bocadinho sobre, ou queres avançar já, para me contares quem era o Nelson no dia 10 de setembro de 1999? No dia 10. Dia 10. Quem era o Nelson dia 10 de setembro de 1999? Nelson era uma pessoa trabalhadora, tinha 2 empregos. O que é que tu fazias? Trabalhava à noite, trabalhava num pão quente. E trabalhava, depois eu sou uma pessoa que não gosto muito de ter tempo parado, e eu começo, lá está, eu comecei, antes de vir para o podcast, eu comecei a fazer aqui um rewind da minha vida, e eu começo a pensar, normalmente, eu podia estar quieto, tinha um bom ordenado, na altura estava a trabalhar no pão quente, entrava aí 4, 5 da manhã, mas depois ficavas com o resto do dia livre, e eu pensar, o que é que eu vou fazer? E depois arranjei um part-time na Telepisa, como mandarete. Mandarete é distribuidor de pizzas. Mandarete. Lá está. E eu andava a trabalhar à noite e durante o dia. E a minha família só me dizia, Nelson, estás sempre a trabalhar, ver lá se descansas. Mas eu gostava. Para já sentia-me bem, sentia-me realizado porque estava a ter bons rendimentos, justificava o esforço que eu estava a fazer. Mas pronto, fruto desse meu empenho e ambição que eu tinha, pronto, infelizmente, esse dia 11 de setembro de 99... O que é que acontece? Aconteceu o que não estava à espera, mas já, como costuma dizer, acontece àqueles que não merecem. Eu penso assim. Pronto, o que acontece foi um acidente de moto que eu tive. Estavas a trabalhar? Estava a distribuir como distribuidor de pizzas na Telepisa. Pronto, e nós distribuidores andamos na rua, andamos com a moto, e sempre que quando há um acidente de moto, nós somos os maiores prejudicados no acidente. E foi o meu caso, infelizmente. Lá está, tive um acidente com um carro,
e deixou-me, pronto, a minha parte esquerda toda ficou, sendo específico, lesão no braço, lesão do plexo braquial, fratura exposta da perna esquerda. Foi um acidente que eu não sei explicar como é que foi, porque não me lembro. Não tens ideia absolutamente nenhuma. Estive sempre consciente, mas a nossa mente consegue apagar esse tipo de... Imagino só o sofrimento que eu tive. Mas pronto, segundo me dizem, estive sempre consciente, mas perdi muito sangue. Eu tive inclusive colegas que foram lá, que estiveram lá no acidente e nem me reconheceram. Portanto, eu imagino só como é que eu não estava. Sei que na altura alguém me socorreu logo, com gelo, e por causa do braço, a lesão do braço foi o pior. Isto especificamente, se quiseres que eu te conte como é que foi o acidente. Sim, só, eu acho que... Porque eu, por acaso eu achei engraçado que eu vi uns dias depois, vi no jornal uma fotografia do carro. E então, para ver o vidro da frente, né, tinha um buraco. Portanto, o que acontece? Só para perceberem, eu ia na minha faixa de rodagem e veio um carro em sentido contrário. Na altura, quando nos íamos a cruzar, segundo consta, uma pessoa ia com uma criança ao lado, distraiu-se e deu uma guinada para o meu lado. E apanhou a minha parte esquerda. Eu automaticamente salto, deve ser uma reação, porque normalmente a gente tem reação quando vês alguma coisa, mas aquilo deve ter sido uma coisa tão repentina que eu não tive capacidade de reação. Se calhar a minha reação foi me defender. Então eu fui cuspido para cima do carro, parti logo a perna esquerda, deve ter batido no para-choques e com este braço, isto foi no verão, né, manga curta, portanto eu devo ter feito uma força no braço, tanta força que eu fiz que eu consegui partir o vidro. E então o braço entrou dentro do carro e fui cuspido. Ao ser cuspido rasgou músculos e tudo mais. Pronto, e a partir daí foi... Neste dia... tu passas de ser uma pessoa dita normal no sentido de ter 100% de capacidade para fazer o que quer que seja, para neste dia perderes 67% de capacidade. É isto? Quando é que tu sabes disto, Nelson? Porque esta pergunta eu estou-te a fazer, provavelmente quem te ouvir lá em casa, é muito difícil olhar para ti e ter noção que tu tens apenas, ou que perdeste 67% de capacidade. Ou seja, na verdade, dito bem as coisas, te traz à vontade 33% de capacidade. E eu olho para ti e trabalho contigo há cerca de 5 anos e eu nunca reconheci 1% sequer de incapacidade, quanto mais esta incapacidade toda. E tu eras muito jovem nesta altura, né? Estamos a falar de um acidente, estamos a dizer 1999, 24 anos, a trabalhar desde os 12 anos, a vida de certeza orientadíssima, para fazeres do teu futuro aquilo que tu quisesses. Como é que um jovem de 24 anos, quando é que ele recebe esta notícia e como é que se reage a isto? Só para contextualizar, os 24 anos, eu na altura estava-me a realizar pessoalmente, tinha acabado de comprar uma casa, tinha uma relação. E imagina, isto, eu não me lembro, eu vou-te explicar, não me lembro do dia que fui trabalhar, tudo bem, tinha acabado de vir de férias, maravilha, estava tudo muito bem, a minha vida estava a correr como eu queria, e depois acordas, tipo, do nada, eu lembro-me lembro do dia do sábado, foi um sábado, e depois lembro-me de acordar, é engraçado entre aspas, eu acordei no hospital, gesso na perna, gesso no braço, e é aquela sensação, quando tu às vezes estamos a dormir, temos pesadelos, acordamos e olhamos para nós e pá, está tudo bem. Tudo bem, foi só um pesadelo. A sensação, tu não imaginas, quando eu acordo eu começo, a mesma sensação, começo todo cheio de gesso e eu penso, isto é mentira, o que é que se passou isto? Entretanto, quando é que eu saio deste pesadelo? Não, e aí comecei a perceber a realidade, o que é que se passou, o que é que eu estou assim, fui acidente de carro, foi de moto, está tudo bem, foi com alguém, não foi, chamei logo as enfermeiras, o que é que se passou, o que é que eu estou aqui a fazer, tudo, pronto, comecei a fazer 1001 perguntas. E eles disseram, não, olha, mal ou menos disseram que tiveste um acidente de moto, não foi de carro, porque eu pensei que, imagina, eu ia pedir com alguém de carro e... Tivesses feito pronto. Mal ainda a alguém. Não me tranquilizou, mas de qualquer das maneiras certo. Eu comecei a perceber, eu tive um acidente de moto. Eu não percebi o que é que eu tinha no momento, não é? Mas depois eu comecei a perceber. E quando eu comecei a perceber, no Hospital de Leiria, acho que foi no Hospital de Leiria ou de Coimbra, porque eu fui para Leiria, depois fui direto para Coimbra, a primeira coisa-me a dizerem, quando eu não sabia o que estava a acontecer, é dizer, você vai ficar sem braço, com 24 anos.
Como é que tu reages, Nelson? Então, Teresa, como é que eu reajo? Fiquei como assim? Pronto, bolas com 24 anos, não é? Diziam que eu ia ficar sem braço, era um complexo zero, e de momento dizem que vais ficar sem braço. E eu aí comecei a perceber, então, mas o que aconteceu? Fraturas postas, esfacelo do braço, plexo braquial, até parti dentes e tudo, qual é que eu tinha capacete, mas pronto, mas aí comecei a perceber que a tua vida que a minha vida ia dar 360 graus. Eu, pronto, já não vou, os sonhos todos que eu tinha vão ficar ali no baú, escondidos, nem vou poder, quer dizer, pronto, lá está, deixei de pensar nos meus sonhos e comecei a pensar, o que é que eu vou fazer daqui para a frente? O que é que eu vou fazer? Pronto. A tua preocupação foi automaticamente arranjar soluções para o meu estado físico que eu estava. Passaste por um momento de revolta, de raiva? Tantas vezes. É comum, acredita, porque eu estou-te a fazer estas perguntas, desculpa estar a fazer aqui um bocado de diabo, mas infelizmente tu não és a única pessoa que passou por isto. E há muitas pessoas, o que felizmente até hoje eu ouço falar, felizmente a mim ainda não, diabo seja cego, surdo e mudo, mas quando eu ouço sempre alguém que passa por um acidente traumático e que o leva a fazer uma alteração completa na vida delas, é a falta de à vontade para falar sobre os momentos de revolta, porque eles existem, não é? Toda a gente acha, claramente tu és um caso de superação, infelizmente tenho outro amigo exatamente com outras condições, mas também num acidente que perdeu o futuro todo pela frente, mas pouco se fala dos momentos de revolta, de quem te acompanhou, quais são as capacidades que te vão falhando de entendimento para aquilo que te aconteceu, não é? Porque é daí que também advém a revolta, é da falta da capacidade de entender. Porquê a ti? Pois. Quantas vezes te perguntaste isso? Posso-te perguntar? Várias vezes. Porquê é que não acontece a quem não quer trabalhar? Teresa, eu era uma pessoa que trabalhava, o trabalho a mim não me tinha medo, mas lá está. Costuma ser, quem anda à chuva molha-se, mas não sei se é uma expressão, mas lá está. Eu estava constantemente a trabalhar, ok? Tinha os meus tempos familiares, com os amigos, e descansava também. Descansava pouco, é verdade, mas trabalhava, sentia-me bem. E pronto, infelizmente estava a hora errada, no momento errado, e é isso que me revolta. Se calhar, se eu tivesse ouvido, por exemplo, a minha família a dizer, Nelson, não é preciso trabalhar tanto e não sei o quê. Pronto, e revolta-me se calhar, se eu estivesse ouvido, não tinha arranjado o part-time na Telepisa. Foi eu que abri entre aspas, né? Quando a Telepisa abriu em Leiria, só para ter noção de tempo, foi quando a Telepisa abriu em Leiria, fui dos primeiros funcionários da Telepisa. E realmente revolta-me isso, revolta-me entre aspas, que eu se calhar se tivesse ouvido a família, se calhar não deixava-me estar, tinha o meu trabalho, tinha o dia todo, andava, pronto, e podia, mas lá está, como eu não gosto de estar muito tempo parado, gosto de estar sempre a fazer mais qualquer coisa. Isso também não serias tu, não é? Ou seja, tu hoje dizes isso porque algo aconteceu numa hora que estavas a fazer um trabalho extra que se calhar não era necessário fazer, mas se não tivesse acontecido, hoje terias orgulho daquele part-time que tinhas, não é? Sim. Também não serias tu, é isso que eu quero dizer. Se não o tivesses a fazer, se calhar estarias a ocupar o tempo com outras coisas. E se calhar nem estava aqui. A verdade é isto, não é, exatamente, Teresa? Hoje estou aqui. A verdade é que eu hoje estou aqui e estou bem. Pronto, e quanto tempo passa... Para quem neste momento poderá estar a passar essa fase, estar no Nelson que existia nessa fase, eu acredito que uma das grandes questões que a pessoa se deve fazer é quando é que vai passar esta revolta, quando é que vai passar este rancor do momento, porque a mim, tu chegaste a sentir que afastaste as pessoas de ti, nos teus momentos de revolta tu chegaste a sentir, sentes que afastaste pessoas de ti, ou sentes que as pessoas tiveram todas elas muita força para continuar ao teu lado nesses teus momentos de revolta? Eu acho que na altura estás a falar na altura do acidente, pós-acidente, internamento e tudo mais. Eu acho que é normal, não é? Eu fiquei assim um bocado debilitado a nível psicológico e mental, não é? E eu acho que eu tinha uma relação na altura, e se calhar afastou um bocadinho, mas lá está, foi consequências
do que aconteceu. Eu tive os meus amigos sempre ao meu lado, a minha família e tudo mais. Fiquei mentalmente muito debilitado, é normal, não é? Eu quase todos os dias chorava. Claro. Quando começava a pensar o que é que eu vou fazer, imaginava aquilo que eu já fiz e aquilo que já não vou fazer, imagina, com 24 anos, não é? Quantas operações passaste? Mas eu não sei precisar, mas fiz mais de 12 operações com anestesia geral. No mesmo ano? Sim, por aí. E andei a saltar entre Leiria, Coimbra, Lisboa, Leiria, Coimbra, Lisboa. Sempre acompanhado, Nelson? Acompanhado como assim? Sempre acompanhado por alguém próximo ou sentiste muito sozinho nessa fase? Não, estive sempre. Não, estive sempre. Família, amigos, sempre preocupados. Isso estive sempre, sim. Não me posso queixar. Quanto tempo disso. tiveste internado? Mais de um ano. Não sei precisar o tempo certo, mas tive muito mais de um ano. E eu tive para aí 3, 4 meses de cama, mesmo maca, porque pronto, foi um processo longínquo e complicado a nível da operação da perna. Tive para aí 1 mês e meio com a perna partida. Pronto, isso foi difícil porque estava acamado, não é? Foi a parte mais difícil. E depois foi começar a levantar aos poucos, e operações, e fisioterapias, e tudo mais. Mas pronto, a nível de apoio familiar, sempre estiveram lá, e amigos e tudo mais. Portanto, como é que voltaste a casa? Como é que foi? De cadeira de rodas e de moletas. E como é que te sentiste? Senti-me um bocado triste, não é? Diferente de sair de uma maneira e voltares a casa de outra Um ano e tal maneira. depois. Sim, eu senti-me triste e o que é que eu vou fazer? Por muito que isto já estava aqui com o esquema todo. Pronto, o que é que acontece? Tu deixas de ter condições para trabalhar de forma fisicamente, ficaste debilitado, não consegues fazer as mesmas coisas que fazias, não é? Pá, sabes como é que é? Trabalhar na área da panificação, tens que utilizar os 2 braços. O meu pensamento já era outro. Mas pronto, fiquei triste, por um lado tive que ganhar coragem, não é? Vamos começar tudo outra vez. Quando é que tu começas? Assim. Quando é que tu começas a pensar tem que haver um reinício? E o que é que tu pensas? Como é que vai ser esse reinício? Não é? A padaria tinha que deixar de ser opção, por isso como é que tu pensas no reinício? Porque nós estamos a falar, eu volto só a reforçar, nós estamos a falar em 99, parecendo que não passaram 24 anos, ou 25 anos, sim. Ou 26 anos, 26, aliás, sim, 26 anos. Há 26 anos atrás não existia uma coisa, por exemplo, tão comum como hoje, que são as redes sociais, onde tu podes fazer uma centenas de milhares de euros e fazeres tanta coisa que pode dar perfeitamente para a tua vida. Naquela altura não existia, não é? Mas eu mesmo assim ainda voltei, depois de eu ter alta médica, depois já conseguir andar sem moletas, sem cadeira de rodas, eu ainda voltei à Telepisa. Mas imagina, a Telepisa, o modo deles trabalharem é, nós temos aquela vitrine e as pessoas vêm e eu tive que ganhar coragem. Eu fui fazer pizza. Imagina, eu a fazer pizzas só com o braço. Tu foste... Eu consigo. Eu penso que tenho 100% de capacidade aí. De capacidade, não é incapacidade. Porque eu fiquei com 100% de capacidade para a atividade que eu exercia. Certo. Ok? Certo. Mas depois eu voltei para a Telepisa para começar a perceber, bem, eu saí daqui, mas eu vou voltar. Eu fui para lá e estive lá uns dias a trabalhar, a fazer pizzas, mas eu depois comecei a perceber. Epa, eu aqui a fazer, as pessoas olhavam para mim, tipo, ou ele é preguiçoso, mas o que é que ele não... E hoje em dia eu sinto muito isso. É sério? Sim, Teresa, mas pronto, isso é o caso. Bem, é só para perceberes como é que eu tive que dar o clique para eu começar. Oh, Nelson, não é por aqui que vais ter que ir. Então, vamos mesmo ter que reiniciar. Eu ganhei complexos, né? Então, quando as pessoas olham para mim, estavam a olhar para mim e a perceber, mas ele consegue fazer. Mas eu fazia pizzas. Conseguias fazer. Só que eu não me sentia bem, né? As pessoas olhavam para mim de uma forma diferente. Tu achas que as pessoas olham, ou pode estar em ti esse complexo ter acontecido alguma coisa? Eu faço esta pergunta muito diretamente, porque, como eu te digo, em 5 anos a trabalhar contigo, eu levei muito tempo a entender que efetivamente havia alguma coisa que não era dito normal. Mas quando eu digo muito tempo, levei mesmo muito tempo, Nelson. Tu achas mesmo que são as pessoas que podem olhar para ti, ou achas que o complexo entrou dentro da tua cabeça de maneira sim, que há coisas que tu vês que as outras pessoas não veem? Sim, isto agora, tu acreditas nisso? Ou... Esse complexo está a dizer mental já foi mais que o que é hoje. Certo. É verdade. Certo. Eu sinto, as pessoas olham para mim, eu tenho um complexo, estão a olhar para mim por isto e aquilo. Né? Eu, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa incapacitada, eu estou do lado dele, eu sei como é que é, eu evito, eu olho para ela uma pessoa normal. Claro. Porque eu sei, imagino, se eu estou assim
Pronto, há quem chega ao pé de mim e diga, Nelson, nem tinha noção que tu tinhas esse problema. Eu acho que deve ser o quê? 100% das pessoas que te conhecem? Exato. Pronto, e eu sinto, lá está, eu tento disfarçar, mas há pessoas que percebem, mas eu não tenho é uma incapacidade e lá está, são situações da vida. Mas claro. Eu, a nível complexo, eu já tive mais complexo do que tenho hoje. É óbvio quando as pessoas me olham, olhar uma vez é uma coisa, estar constantemente também já começa a ficar assim. Mas tu eras um miúdo com 24 anos, era Sim. perfeitamente normal que até as raparigas te olhassem mais do que uma vez para ter a certeza que eras Sim. um rapaz interessante, um rapaz bonito, ou Sim. às tantas as pessoas não estão a olhar para ti por aquilo que tu achas que elas estão a olhar, não é? Sim, sim. Foi uma fase mesmo, a nível de complexo, foi a pior fase que eu tive até hoje, porque lá está. És um rapaz, eu tinha 24 anos, tudo bem, sem complexo, 0% complexo, voltas outra vez à vida, à tua vida, e já não és a mesma pessoa. Pronto, isto foi uma guerra, foi uma luta mental mesmo, e começar a focar tu tens que fazer qualquer coisa porque eu deixei de trabalhar, deixei de ter rendimentos, comecei a ter uma pensão. Foi um acidente de trabalho, a seguradora pagou-me uma pensão, porque lá está, perceber aqui uma coisa, eu tive um acidente de trabalho de um part-time, não foi do full-time. Então as contas aqui a fazer, eu recebi a pensão de um part-time. Imagina, não é? Tinham bons rendimentos, trabalhava e deixei de os ter. Por causa de um part-time? Porque eles contabilizaram pelo valor do claro, part-time. Óbvio. Pronto, e a partir daí comecei, tu tens que respirar fundo e começar a pensar estratégias. Lá está. E o que é que eu comecei a fazer? Voltar aos estudos, formação na área administrativa. Foi aí então que voltaste à faculdade? Ou melhor, fizeste? Sim, voltei a estudar à noite, porque eu não acabei o 12º ano. E depois voltei a estudar à noite e entrei depois também entrei na STG, tirar o curso, também não o acabei, mas pronto, circunstâncias da vida, porque também eu depois optei por outros projetos. E então não consigo. O que é que tu esperavas da faculdade? Nesta altura, quando voltas aos estudos, o que é que tu esperavas encontrar que fosse a solução para ti? Tirar um curso superior, se calhar, ajudava-me a entrar no mercado outra vez, arranjar uma atividade profissional. Há uma das coisas que me despertou muita atenção nas diversas conversas que já tivemos, noutras que eu vi, que é a tua constante dificuldade em encontrar trabalho por causa da tua da forma como tu não estás 100% ativo, dizem, não é? Lá está, é como te digo, eu nunca teria reparado se não o dissesses ou se não ouvisse alguém a dizer. Quando eu já ouvi esta história muitas vezes e tu, para preparar este podcast, e bem, fizeste-me aqui um resumo da tua vida e voltaste a tocar nesse ponto, que é a dificuldade de encontrar trabalho. Isto eu nunca desconfiei que fosse alguma vez mentira, não é? Mas custa-me entender qual é a dificuldade das empresas aceitarem, no teu caso, porque eu volto só a reforçar, tu para mim e para muitas pessoas que te conhecem, não há nada que esteja a acontecer contigo. Tu és uma pessoa completamente ativa, que consegues fazer, no meu entender, naquilo que eu vejo, consegues fazer tudo. O que é que achas que te levou a essas N entrevistas que foste onde não passaste por causa da tua condição física? Pois, estás-me a fazer lembrar então desse momento difícil da minha vida, que foi, lá está, por isso é que eu te disse, voltei aos estudos, para poder, quando começar a iniciar a procura de uma nova atividade, ter aqui um bom currículo, não é? Entretanto, também inscrevi-me no Centro de Emprego, entrevistas, fui a várias entrevistas, e com um bom currículo até. As pessoas bloqueavam tudo quando eu tinha que dizer, não é? Tenho uma incapacidade, ok, tenho aqui um currículo, além de ter muitos currículos em cima da mesa, era um currículo de uma pessoa que até podia ter um bom currículo. No entanto, eu tinha que sempre dizer que tenho uma incapacidade e que não consigo mexer o braço, e a capacidade é de 67%. E ok, muito bem, fica aqui o seu currículo, aguardo resposta. Por isso é que eu digo, quando eu andei tive duas fases da minha vida que eu voltei outra vez à procura de trabalho, ou era nãos ou era silêncios. Ou era nãos ou era silêncios. E eu tenho que fazer qualquer coisa. Eu não posso continuar
lá está, e depois eu comecei a criar os meus próprios projetos. Sim, eu gostava muito, muito, muito de ouvir o projeto, um dos projetos que tu criaste, mas termina só, por favor. Ok. Sim, isto depois para te dizer em relação ao dia de hoje, eu estou há 5 anos na Remax, que podemos falar depois no final sobre o facto de estar agora na Remax. Isto só para concluir, é óbvio que eu quando conheci a Remax, o projeto que a Remaxine, falei com o Canabarro, e eu senti-me, pronto, lá estava, eu senti-me bem recebido, senti-me aceito e foi coisa que nunca me aconteceu, não é? O que é que eu vejo? As pessoas são um bocado preconceituosas, não é? Uma pessoa que tem uma capacidade dizem que não faço nada. Eu felizmente, depois eu também consegui, por ajuda de familiares, eu consegui trabalho. E as pessoas diziam, não era por simpatia, ou poderia ser ou não, mas as pessoas por simpatia diziam, tu é que não parece que tens incapacidade. Mas nas entrevistas que eu ia fazer, aos empregos onde eu ia pedir trabalho, eles não sabiam, não é? Eu consegui fruto... Mas podiam ter experimentado, pelo menos. Pois, mas não quiseram. Perderam. Exato. Pronto. Onde eu tive, fruto da ajuda de familiares e amigos, eu consegui trabalho. Okay? Mas foi por ajuda. Foi como se diz ao dia 2, mas isto é 100 meses, foi por cunhas. Mas eu estava mesmo a precisar. Era a única forma que tu tinhas. Eu tentei, sem necessidade dos amigos e familiares, arranjar trabalho. Sem cunhas? E eu comecei a perceber... Eu não consigo, vou ter que pedir ajuda. Eu tenho que ter o meu rendimento mensal, não é? Claro, também, né? obviamente. Tenho que ter os meus ganhos. Obviamente. Pronto, e fui pedir ajuda, e só assim é que eu consegui. Consequência disso, as pessoas diziam que não tinham noção. Pronto, às vezes parecia que eu não tinha... Aí até mais, digo mais, Teresa. E orgulho disso, que dizia que eu trabalhava mais que uma pessoa com 2 braços. Mas pronto, isso. Eu não pode ter sido por simpatia. Ou não? Eu não devido isso, como te digo, mais uma vez. Olha, conta-me onde é que nasce, ou quando é que nasce, e porquê é que nasce este projeto do NL Agency. NL Nelson Luís, não é? Conta lá. Não pode falhar. O que é que foi isto? Lá está. Agora voltando aqui também um bocadinho atrás, quando eu comecei a perceber que não conseguia trabalho, eu tive que reinventar, né? Como se costuma dizer. E houve uma oportunidade da minha vida que eu tive a oportunidade... Agora, voltando antes do projeto, para tu perceberes como é que o projeto nasceu. Sem dúvida. Eu tive a oportunidade para abrir um negócio em Leiria. Okay? Investi o negócio, ao dia 2, cara, não tinha investido, mas lá está. Depois tu investis no negócio e corre mal, porque foi numa altura que se falava na crise. Eu investi nessa altura. E eu dependia muito do consumo, não é? Consumo das pessoas. E na crise, na altura, o consumo baixou radicalmente. Falava-se crise, as pessoas não saíam, as pessoas não consumiam, as pessoas estavam em casa e tudo mais, e eu investi num negócio, na altura errada, na área da restauração, das bebidas, mais especificamente um bar na zona histórica de Leiria. Pronto, tive boas experiências e más experiências. E tive que fechar o bar porque não funcionou. Mas claro. Pronto, arrisquei. Claro. E eu fiquei com aquele pensamento sempre, eu tenho que tirar proveito daquilo do investimento que eu tive, do tempo, foram 2 anos e meio, mas eu tenho que tirar proveito disto. O que é que eu fazia no bar? Eu fazia eventos, eu fazia festas, eu convidava artistas, pronto, eu criava, e orgulho disto, uma coisa, eu criei dinâmica na noite em Leiria, na altura, vou-te dar um exemplo específico. Em Leiria, naquela altura, havia só um bar ali na zona histórica que dava karaoke, fazia karaoke, era um bar específico de karaoke. E eu tinha o bar aberto durante a noite e eu pensei assim, vou abrir as portas para aqui. Música, ambiente, a pessoa vem, ok, gosta de conversar e tudo mais, mas estou aqui 2 ou 3 pessoas, eu tenho que criar uma dinâmica. E na altura tinha-se muito aquele pensamento, posso estar errado, mas acho que não, sinceramente. Eu tenho que criar uma dinâmica durante a semana para também atrair clientes. Certo. E pensei, vou pôr karaoke. E na altura o pensamento dos donos era karaoke num bar, não faças isso, é muito baixo. Eu chegava ao final do mês, tinha que pagar, não é? Tinha rendas a pagar, tinha funcionários a pagar, tinha contabilista a pagar, portanto, muitas despesas e compromissos. E então eu tenho que fazer qualquer coisa. Então eu comecei a pôr comecei a pôr karaoke à quarta-feira à noite, jamais karaoke ali na altura era muito assim, pensava-se muito assim. Aí eu arrisquei, puxei karaoke, paguei uma senhora, ia lá, fazia a animação e tinha o bar cheio. Uau. O que acontece? Começam os outros bares a ir lá, a ver como é que... mas isto funciona, afinal. Pronto, e chegou uma altura que aquilo era karaoke à segunda, karaoke à terça noite, karaoke à quinta noite, pronto, mas foi assim. Isto para dizer o quê? Porque eu gostava de... eu abro um espaço, mas invisto, gostava de fazer noites temáticas, tipo stand-up comedy ao domingo à noite, que era um tédio,
não ia ninguém, e eu fiz um stand-up comedy que tinha o bar cheio, tu não estás a ver, mas investia, Claro. pagava, Claro. mas eu queria que as pessoas conhecessem o bar, e por acaso tive noites muito engraçadas, nunca me esqueço, e ganhei amigos para a vida também no bar. Pronto, o que eu quero dizer com isto é que eu investi muito tempo e dinheiro no bar, entretanto aquilo corre mal, na altura do Covid, eu cheguei a uma altura que não consigo mais, eu investi muito do meu dinheiro. Eu queria pagar o investimento com os lucros do bar. Não, eu tirava dinheiro da minha conta e perdi muito dinheiro. Perdi mesmo muito dinheiro. Mas pronto, eu comecei a pensar, eu não posso ficar por digo, eu tenho que ganhar. Eu ganhei contactos, eu contratava artistas, e então, como eu não estava, comecei a arranjar uma solução. Olha, vou começar a vender, a fazer agenciamento artístico, tenho os contactos, falo com as pessoas. Claro. Vou começar a fazer eventos. Eu fiz aqui em Leiria várias vezes ali no Mercado de Santana, houve a Feira da Mulher, e também ajudei a organizar eventos, ajudei a promover artistas, a criar projetos de artistas, levei-os à televisão, à rádio, portanto, orgulho-me disso, porque o meu pensamento foi, não ganho de um lado, eu tenho que ganhar do outro. Exatamente. Com os mesmos contactos era... Tal e qual. E depois fui ganhando mais contactos. Depois, infelizmente, aparece o Covid, sabes que é porque eu na altura, pronto, estava a correr bem o agenciamento artístico, mas entretanto também tinha tempo. O que é que eu fui fazer? Fui arranjar o trabalho para dar mais estabilidade financeira mensal, porque o agenciamento artístico é um bocado, tens meses bons, tens meses maus, e então, como tinha tempo, fui para um centro desportivo trabalhar na área administrativa. Então estava em paralelo com os dois compromissos que eu tinha. Só que entretanto aparece o Covid. Fecha tudo, fecha centros desportivos, fecha eventos, fecha tudo. Então pronto, voltei outra vez, ter que me reinventar, porque na altura, eu acho que por um lado, sinceramente, a minha opinião em relação ao agenciamento artístico, na altura foi mau para mim, não é? Que eu vivia, conseguia bons contratos mensais com artistas, tive boas experiências, lá está, TV, rádio, levei orgulho de ter feito projetos e eles ainda hoje trabalham, e ter apoiado também, e as pessoas ligavam-me, queriam que eu os agenciasse e tudo mais, mas eu na altura, pronto, fiz isso porque aprendi a gostar daquilo que eu estava a fazer. Infelizmente, lá está, parou tudo outra vez e tive-me que reinventar. Quando voltou, então, o pós-Covid, artistas e eventos, era tudo, cortou, não tinha solução. Voltei ao centro de emprego, o que é que eu pensei? Bem, eu tenho aqui tempo, vim à Remax, foi aí que eu voltei, então vim... Como é que tu conheces a Remax? A Remax foi com um colega, lá está, um DJ, Pedro Marques, sim. DJ Big Vega, um abraço para ele. Eu conheci-o na noite, porque eu fiz... a casa onde ele trabalhava contratava artistas e a gente conheceu-se aí, é engraçado. Pronto, e depois eu percebi que ele era agente imobiliário, e eu na altura, eu tenho que, olha, vou falar com ele, falei com ele e disse, olha, eu quero ir conhecer o projeto. E ele na altura só me perguntou, queres ir a Leiria ou a Marinha Grande? Não, quero ir a Leiria. Pronto, e depois entretanto conheci tive a reunião com o Canabá e as coisas. E até hoje. Como é que tem sido esse desafio no ramo imobiliário, onde eu acho que, na minha opinião, quer dizer, não vou influenciar-te na tua opinião, como é que tem sido o ramo imobiliário? Como é que tem sido? Há 5 anos para cá, Teresa, 5 anos. Olha, vou dizer, pronto, lá Foi está. finalmente o sítio onde ganhaste estabilidade? Sim, até agora sim. E a tendência é sempre a melhorar. Mas só para também dar aqui de como é que eu vim. Portanto, eu estava-te a dizer, eu fui para o centro desportivo, os eventos acabaram, então tive que arranjar uma solução. Comecei na Remax em part-time. Não larguei aquele emprego, comecei na Remax e na part-time. Portanto, o que acontece? Mantive o meu trabalho durante um ano a full-time, comecei na Remax a full-time. Passado um ano comecei a perceber que o objetivo é full-time, não conseguia o compromisso que eu estava a ter com vários clientes, e então passei a full-time para a Remax, e tem sido 5 anos, cada vez sempre serem melhores uns que os outros. O que é que te trouxe de descoberta enquanto pessoa, nas tuas verdadeiras capacidades? O que é que tem sido? Posso atender? Com certeza, não há problema nenhum. Vou ser rápido. Sim, boa tarde. Ok. Tem proposta aceita? Eu não estou a ouvir. Ok, muito bem. Eu volto a ligar já, está bem? Ok, obrigado. Obrigado, boa tarde, com licença.
giro era atender Show Me the Money. Não, estou a brincar. É quase isso, Teresa. É quase isso. Por acaso, Tudo bem? Está excelente para o cliente que acabou de aceitar a proposta. Portanto, Este é o que te dá mais gozo, claro que sim, Teresa. Nelson. Claro que sim. Esse é o nosso objetivo. E tem sido essa descoberta de ajudar as outras pessoas que têm feito crescer a nível pessoal. Eu não falo só se calhar, o melhoramento da tua vida financeira, eu falo do teu lado pessoal, versus entenderes que profissionalmente tu podes chegar onde quiseres, com ou sem capacidade. Isto para ti foi uma prova, deu-te a entender aquilo que tu eras mesmo capaz, ou ainda estou a tentar perceber? É assim, eu explicando aqui qual é o nosso objetivo, tentar aqui explicar qual é o nosso objetivo aqui como consultor imobiliário. O nosso objetivo é ajudar pessoas, mas tu, para ajudar as pessoas, tens de se sentir bem na profissão em que estás, porque isto é, acredita, isto é a minha vida toda tem sido uma sensação de emoções em baixo, emoções assim fracas, pronto. Tive várias situações na vida que me deram experiência para hoje conseguir estar a resolver problemas e a ajudar pessoas a resolver problemas, porque isto aqui, cada caso é um caso no imobiliário, é verdade. O nosso objetivo principal é ajudar pessoas a vender, famílias a comprar, investidores a comprar, bons investimentos e tudo mais. E eu tenho conseguido e tenho aprendido, fruto também um bocado da minha vida, mas como é que eu tenho de dizer? É uma sensação muito agradável quando tu vês que estás a concretizar, por exemplo, casos de famílias, querem comprar uma casa de sonho. A casa pode ser XPTO ou não, mas é uma casa de sonho para eles. E tu realizas o sonho a eles. Mas ao mesmo tempo, eu acho isto engraçado, ao mesmo tempo tu estás a realizar os teus sonhos. E a sensação é fantástica, não achas? Eu acho que é. Tu sentes neste momento, conseguias trocar outra vez por um trabalho tempo inteiro com um ordenado garantido ao final do mês, ou preferes esta vida de comercial, onde isto que tu falas, desta experiência de veres os outros felizes, não sentindo só a felicidade deles, eles não, às vezes há clientes que não sonham que nós também estamos a realizar um sonho, ou vê-los realizar o sonho deles. Isto é para poucos se apaixonam efetivamente por esta profissão nesse sentido. Sim. Muitos se apaixonam, obviamente, por todas as soluções financeiras que a vida vai tendo durante esta profissão, ou que te vai dando, mas os que cá ficam a fazer carreira durante muitos e muitos anos, o que têm em comum é isto, esta alegria e este brilho nos olhos e esta emoção, muitas das vezes nem conseguimos explicar o que sentimos cada vez que do outro lado é que eles acham que estão a viver o sonho. Exato. E isso é muito interessante ouvir isso de ti, e por alguma razão estás com 5 anos. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Hoje, quais são as maiores dificuldades que tu sentes enquanto consultor imobiliário? No teu dia-a-dia, no acordar de manhã, no voltar ao final do dia para casa, quais são as maiores dificuldades que tu sentes enquanto consultor imobiliário? No que diz respeito aos clientes, quando tu enfrentas uma situação difícil e, por exemplo, não és reconhecido? Olha, eu acho que é mais um bocado, não é da parte dos proprietários, é mais da parte dos compradores, que é um bocado ingrato. Parte dos compradores. É importante tu dizeres isto, porque os compradores de imóveis é o consumidor com menos que estão completamente insatisfeitos com o serviço que lhes é prestado. Sim. Isto são dados reais, e é muito interessante falarmos sobre este tema, porque quanto mais tempo passa, cada ano que eu recebo o relatório dos consumidores menos satisfeitos, constantemente aparecem lá os compradores do imobiliário. Sim. Tu tens uma resposta para isso, que ias no caminho certo para dar, não é? Sim, eu tenho uma resposta que é cada vez mais também estudar os compradores, não é? Estudar e acompanhar. É uma luta que eu estou atualmente, passados 5 anos, começo a perceber mais que os compradores merecem mais atenção. Certo, okay? Sem dúvida. Eu, por exemplo, ainda hoje tive com 2 compradores a fazer 2 vendas, visitas, mas eu preciso, nós ouvimos-los, não é? Colocamos-los a falar quais são
as dores que eles sentem na procura do imóvel. E nós tentamos aqui disponibilizar, eu disponibilizo-me para os compradores para poder fazer um acompanhamento, focar-me naquilo que eles querem, para lhes dar toda a atenção necessária e para nós podermos mostrar o nosso trabalho com eles. Mas é um bocado ingrato, Teresa, porque eu tenho, graças a Deus, tenho compradores que me confiam em mim, que me dão referências de casas que estão à venda para eu fazer o trabalho em conjunto com eles. Não estarias cá 5 anos, sem dúvida. Exatamente. Sim. Esse é o objetivo, é estar em sintonia com os compradores. Estamos aqui a trabalhar em equipa. Exatamente. Okay? Mas, infelizmente, ainda há compradores, lá está, porque estão desagradados com o trabalho com o serviço de alguns colegas que pensam, como não me conhecem, mas o meu objetivo principal primário logo é dizer que eu estou disponível para o ajudar, que eu estou disponível para me focar e para investir o meu tempo na procura, de um imóvel para ele. Mas ele tem que fazer, eu faço conta com ele, como ele tem que fazer conta comigo. Tem que fazer aqui um match, não é? Entre nós dois. O que tu queres passar a mensagem de que o comprador deve-se deixar ser ajudado cada vez mais, ao invés de achar que apareceu só mais um consultor imobiliário à frente dele, claro e que ele que abra a porta, que deixe ver a casa e depois logo se vê o que é que vai acontecer. É mais ou menos isso. Ele tem que sentir essa confiança com a pessoa que vai ajudá-lo a encontrar a casa certa para ele. Mas lá está, mas para isso tem que confiar na pessoa com quem está a trabalhar. Essa confiança que eu tenho que transmitir. Estamos a falar tanto ao comprador como ao proprietário. Sem dúvida, sem dúvida. Nelson, o imobiliário, o que é que te trouxe de melhor? Melhor? Sim. Melhores condições de vida, mais um sentimento de mais alegria de estares de estares a ajudar pessoas a realizar sonhos. E eu sou uma pessoa que acho que às vezes sou um bocado sentimentalista. Porquê? Porque eu angario uma casa, fico super contente, mas ao mesmo tempo também tenho uma responsabilidade da venda, ainda mais contente vou ficar, não é? E isto é uma consequência. Se tu pensares assim, pessoas, tentar ajudá-las, é óbvio que também te vais-te realizar pessoalmente, não é? Vais ter mais liberdade e tudo mais. Mas isso é tudo uma consequência. O teu estado de espírito é que tem que estar tranquilo, sabendo que estás a ajudar pessoas e ao mesmo tempo estás a ajudar a ti próprio. Portanto, é esse o meu pensamento e é assim que eu vou continuar a trabalhar. E é assim que tu tens crescido e é assim que tens feito de ti um dos melhores profissionais no ramo, seja só aqui na área de Leiria, seja a nível nacional e em Coimbra, é verdade, que esse é verdade, essa tem sido mesmo a tua área de trabalho e de foco, e que bem que tens estado. Nelson, olha, nós ainda não temos aqui no InPod essa capacidade, mas durante esta nossa conversa, em algum tempo, eu imaginei ver aqui o Nelson de 12 anos, aqui deste lado. E gostava que, se tu o conseguisses imaginar aqui deste meu lado, gostava de saber o que é que o Nelson de hoje tem para dizer ao Nelson de 12 anos, que andou por aqui durante a nossa entrevista. O que é que tu dirias se tivesses a oportunidade de te ver com 12 anos? O que é que tu achas que dirias a esse miúdo? Sei lá, tipo, Teresa dizia-lhe, miúdo, sem medos. Fazias tudo outra vez? Estou a tentar a ver como é que é, porque é uma pergunta interessante, realmente. É mesmo, sem medos. Luta pelos teus sonhos. Não posso ser, se quiseres qualquer coisa, fala comigo. Não, mas é muito isso, coragem, ter muita coragem, continuar a apoiar a família, porque a família é tudo, não tem como, a família é tudo. Por mim, estás completamente à vontade. Posso? Podes, completamente à vontade. O Nelson é que pode ficar ofendido. Pois, ok, não, tá bom, a visita para logo. Ok, está certo, obrigado. Já falamos então depois. Agora era mesmo, uma pessoa qualquer. Mas agora, é uma visita, diz que é uma visita. É uma visita. Está tudo bem. Pronto, estava a dizer, tenho aqui o Nelson Luís à minha frente com 12 anos. Miúdo de coragem, apoia-te na família, a família é tudo, e acredita, se quando tu, com os 12 anos e estás a fazer o que estás a fazer, tu vais ganhar uma experiência para a vida que tu nem imaginas. E vais ganhar vantagem em muitas crianças que andam aí, a nível de experiência e conhecimento e tudo mais. Acho que era isso.
Mandava-lo ir trabalhar, arranjar o part-time outra vez na Telepisa? Grande pergunta, Teresa. Grande pergunta. É óbvio que se calhar dizia que não faças isso. Mandavas ou não? Não, eu se calhar sendo eu, Nelson Luís, não vais, Nelson. Não, na Telepisa não, olha, vai, pronto, se calhar, olha, vai com 18 anos, olha, vou-te responder, com 18 anos, vai à Remax, pode ser que tenhas mais se tivesse entrado. Agora é uma parte. A ideia era mesmo essa, era fazer-te repensar se dirias àquele menino para voltar a trabalhar tanto e a ter... Houve mais a família. Tinha ouvido a família. Mas a Teresa, mas lá está. Pronto. Eu estava a falar dele. Sim, dele. Não estava a falar de ti. Ok, era dele. Nelson, vou-te pedir só que deixes, pode ser mesmo direto para a câmara, para quem te estiver a ouvir e eventualmente estiver naquela fase onde tu estiveste há 26 anos atrás e que esteja a passar por algo muito idêntico, se tens alguma coisa que, de certeza absoluta, que fará sentido a pessoa ouvir. Vai para cá, aquela câmara? Sim. Ok. Antes de mais, meu nome é Nelson Luís, sou consultor imobiliário do Grupo IN da Rede Remax. Tinha que dizer esta liga. Ok, isto basicamente é fazer um bocado daquilo que eu fiz. Dependentemente de cada caso, é um caso, é óbvio, mas eu aconselho às pessoas, nunca, isto é a palavra e é a frase que devem ouvir, é nunca desistam, é óbvio, não é? Nunca desistam, reinventem-se, peçam apoio à família, aos amigos. Se quiserem, olha, até por falar comigo, eu próprio posso partilhar experiências e aconselhar e sugerir e dar força, porque na altura eu precisei muito dessa força dos amigos, que vai tudo correr bem, aliás, costumam dizer que tiveste sorte, é verdade, tivesse a afirmação, tive sorte, mas acreditem em vocês e nunca desistam. É isso que eu digo. É mesmo isso. Obrigada, Nelson. Obrigado. Grande conversa. E obrigada por relembrares connosco algo que eu sei que mexe imenso contigo. Falámos abertamente sobre também o preconceito que vives hoje, ou o preconceito que tu próprio tens contigo, e eu espero ter-te ajudado e que toda a equipa te ajude todos os dias a ultrapassar esse preconceito, porque quanto a mim é mesmo uma realidade, e eu isso muitas vezes, seja aqui na empresa, seja com outras pessoas com quem converso e onde o teu nome vem à baila, sempre obviamente por boas razões, e dificilmente alguém repara que tu tens algo que obviamente te trocou as voltas, que fez da tua vida uma vida diferente, mas tu tens 100%, mais do que 100% de capacidade para trabalhar. Obrigada, foi mesmo um gosto estar aqui um bocadinho contigo e conhecer-te ainda melhor do que eu achava que já te conhecia. Obrigado, eu também, Teresa. Para vocês aí em casa, então, o InPod hoje fecha mais uma história bonita, uma história real, um comercial de sucesso, que está connosco há 5 anos aqui no Grupo IN, por isso neste momento estás a pensar eventualmente em iniciar um novo projeto ou queres mudar de profissão, quiçá o Grupo IN é o sítio certo para ti. Foi para o Nelson, como é para mais cerca de 60, 70 pessoas nesta altura aqui no Grupo IN, 10 mil dentro do mundo da Remax e uma catrafada deles aqui pelo nosso Portugal fora. Como sabem, eu deixo-vos sempre aqui um dos livros, aqui para o Nelson e para a história do Nelson. Eu escolhi Anthony Robbins, António, porque nós já somos amigos, é assim uma coisa, tu cá, tu lá, o Tó anda cá e o Tó diz ao Teresa, por favor, agora não. E é mais ou menos este o nível de conversa que temos, que é um livro que é muito interessante, eu não sei se já tiveste a oportunidade de ler, mas chama-se O Poder Sem Limites. É muito daquilo que eu venho falando nestes podcasts, principalmente no fim, é sabermos efetivamente usar grande parte das nossas capacidades. Às vezes não precisamos ter 100% delas, porque muitos de nós não usamos sequer 20%. Esta é a grande realidade, mas se usarmos um bocadinho, eu costumo dizer, de cada livro, se eu usar 20% daquilo que cada livro me ensina, eu tenho a certeza absoluta que não seremos só eu ou cada pessoa que o faz, não seremos só mais uma pessoa a passar por este
este mundo, deixaremos todos um legado de algo a transmitir para outros e ajudando outros, e eu acho que só assim é que faz sentido viver. Por isso deixo-vos O Poder Sem Limites e espero que vocês tenham gostado de conhecer o Nelson Luís. É então consultor imobiliário especializado na área de Coimbra, aqui do Grupo IN. O Nelson este ano está a fazer um dos melhores anos de sempre da carreira pequenina ainda dele, por isso ainda tem muitos anos para ainda fazer muitos anos ainda melhores, mas sem dúvida está de parabéns. Foi então o consultor do primeiro semestre do Grupo IN e será com toda a certeza um dos melhores consultores do ano 2025, 26, 27, 53 aqui do Grupo IN. Obrigada a todos, até ao próximo podcast.